Olá! Dando continuidade ao nosso material, terminaremos hoje as classificações dos servidores públicos, responderemos questões postadas no fórum e vamos fazer uma pequena revisão dos conceitos iniciais. Então, nossa terceira classificação de servidores públicos são os empregados públicos. Os empregados públicos são aqueles titulares de emprego público e não de cargo da administração direta e indireta, sujeitos ao regime jurídico da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É o mesmo regime dos funcionários da iniciativa privada. Por não ocuparem cargo público e serem seletistas, não têm condições de adquirir a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Nem podem ser submetidos ao regime de previdência própria dos servidores públicos, sendo enquadrados no regime geral de previdência do INSS, como também os titulares de cargo em comissão ou temporário. Então vejam, os empregados públicos não são estatutários, não seguem o estatuto do servidor, estão sujeitos ao regime da CLT, o mesmo que rege as relações da iniciativa privada. Também, por não ocuparem cargo público e não ser excelentista, não têm estabilidade, podendo ser dispensados a interesse da administração, e não têm regime de previdência própria, sendo enquadrados no regime de previdência geral do INSS. Ressalta-se que se aplica aos empregados públicos a regra do concurso e do processo seletivo público. Pode-se considerar que a figura jurídica do empregado público se trata de um regime de trabalho alternativo no âmbito do serviço público. E a mudança, criada pela Emenda Constitucional 19 de 98, acabou por estabelecer a seguinte distinção conceitual. Reforçando, mesmo que eles não sejam estatutários, mesmo que eles não tenham estabilidade, eles são selecionados por concurso ou processo seletivo público. Os servidores estatutários ocupam cargos públicos, regidos pelos respectivos regulamentos da União, do Distrito Federal, de estados e municípios. Já os empregados públicos ocupam empregos públicos, subordinados às normas da CLT, e são contratados por prazo indeterminado para exercício de função na administração direta, autárquica e fundacional. Vocês podem perguntar, Ricardo, mas quem são esses empregados públicos? Os mais conhecidos são os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, dos Correios. Então vejam que eles muitas vezes são até confundidos com servidores estatutários, mas eles são empregados públicos. Eles são regidos pela CLT, não têm estabilidade, apesar que geralmente não são demitidos, né? Mas é uma conveniência da administração. Eles podem ser dispensados dependendo da necessidade. E eles não seguem as regras dos servidores públicos. Eles seguem regras próprias. Os empregados públicos não têm estatuto próprio, sendo regulados por lei específica a depender da esfera de governo de que estejamos tratando, ou seja, federal, estadual ou municipal. A Lei 9.962 de 2000, por exemplo, disciplinou o emprego público no âmbito da administração federal. Então, quem tiver curiosidade depois, só dá uma passadinha lá. Então, relembrando, pode-se resumir as diferenças existentes entre o empregado e o servidor público nos seguintes aspectos. Vamos fazer essa comparação? Estabilidade, processo seletivo, previdência social, remuneração e oportunidades de carreira. Sendo regidos por um contrato trabalhista,
Os empregados públicos gozam, em princípio, de menor estabilidade funcional do que os servidores estatutários. Todos os empregados públicos estão fora do regime de previdência pública. Contribuem para o regime geral da Previdência Social. Estão aposentados de acordo com as regras e os tetos de valor da aposentadoria que valem para os trabalhadores dos demais setores da economia. Os empregados públicos, tanto quanto os servidores estatutários, só podem ser admitidos ao serviço público pela via de concurso público, de acordo com a nova redação dada no inciso 2º do artigo 37 da Constituição. O processo seletivo de empregados públicos pode ser feito de forma mais simplificada, mas ainda devem ser feitos, do que se aplica habitualmente aos servidores estatutários. Então vejam, a gente falou que no agente político, a escolha é pelos votos, né? Eles geralmente são cargos eletivos, ou pela indicação de quem foi escolhido pelos votos, secretários, ministros. No servidor público estatutário e no empregado público, a forma de entrada é o processo seletivo / concurso. Um mais simplificado do que o outro, mas é uma seleção pública. Finalizando, conclui-se que para adotar o regime de emprego público, os estados e municípios terão que fazer adequações legislativas, tais como revisão constitucional, para efeito da criação de uma figura de emprego público, promulgação de lei específica para disciplinar o emprego público no âmbito da administração pública, que lhe corresponde, e autorização de abertura de quadros de empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, que só pode ser feito se não houver impedimentos decorrentes do limite de gasto de pessoas fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não são todos os estados que têm a figura do empregado público. Toda vez que fosse criar um cargo nesse regime, você tem que adotar todas essas precauções, né? Esses passos. Tem que criar lei específica, tem que saber se pode fazer, e assim. Então, geralmente, a grande massa de empregados públicos são os das grandes empresas públicas que a gente acabou de citar. Correios, Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Então, a gente terminou agora os empregados públicos. Vou aproveitar essa brecha aqui para a gente responder as perguntas do fórum, né? E aí a gente já passa para a última classificação e depois uma revisão de novos conceitos. Foi questionado qual a diferença entre servidores públicos e agentes políticos. Bem, não existe uma diferença. Agentes políticos é um tipo de servidor público. É uma classificação. Só que o agente político é aquele que geralmente executa, na sua grande maioria, ações de política. Eles são os cargos eletivos, governador, presidente, prefeito, vereador, deputados, senadores, e os cargos diretos políticos indicados por estes, ministros e secretários. Eles são a emanação do poder político, e o povo concedeu-lhe poder para que ele tomasse essas decisões. Nosso questionário da semana, conforme a semana passada, vai no domingo. E aí, geralmente eu vou fazer que nem fiz na última semana. Domingo eu faço questionário de noite. Geralmente vocês têm segunda e terça sem material novo em vídeo, para vocês poderem desenvolver com tranquilidade as questões. Início e fim do poder do servidor público. O poder, a capacidade de decidir do servidor público, ela inicia com o início do vínculo, se do agente político pela posse, se do servidor pela nomeação e posse. E o fim é quando do término do mandato ou pela exoneração ou vacância. E os poderes do servidor público são previstos no seu cargo ou função e em lei que o criou. Então, toda vez que vocês virem
e acharem que o servidor público está abusando do seu poder, a primeira parte que vocês podem fazer é saber qual é o cargo do servidor, consultar a lei que o criou e quais são as funções previstas deste servidor. Caso ele esteja abusando realmente do seu poder, cabe denúncia aos órgãos de controle. A última figura dos servidores públicos é os servidores temporários. Talvez figura mais comum assim, do nosso dia a dia. Os servidores temporários são servidores contratados por tempo determinado. São aqueles submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal de 88, bem como o regime geral de previdência social. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporal de excepcional interesse público. Atente-se para isso. A contratação, ou seja, o servidor temporário contratado, que a gente chama muito o servidor de contrato, né? A pergunta geralmente que você faz quando alguém está trabalhando no serviço público: você é efetivo? Você é efetivo ou de contrato? Ou você é contratado? Esse servidor que chama de contratado é o servidor temporário. Então ele tem tempo determinado com finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ou deveria ser assim todas as vezes. A lei também deve prever os casos de contratação temporária de forma específica, não se admitindo hipóteses abrangentes ou genéricas, e que envolva cargos típicos de carreira, sob pena de haver fraude à exigência constitucional do concurso público. Ou seja, não pode haver servidor temporário contratado para um cargo de carreira. Quais são as carreiras? São todas aquelas previstas em lei. Esses servidores estão vinculados a uma relação de dependência e subordinação, integrando. Só voltando no capítulo anterior, lembrei de uma comparação bastante interessante. Por exemplo, não existe delegado de polícia temporário, porque é um plano de carreira e não pode haver um servidor temporário fazendo essa função. Então, voltando aqui, esses servidores estão vinculados a uma relação de dependência e subordinação, integrando transitoriamente o corpo estatal na qualidade de sujeitos que operam em nome e por conta do Estado e exercem função pública desvinculada de cargo ou emprego público. Relação de dependência, de subordinação, integrando transitoriamente o corpo estatal, servidores estatais, na qualidade de sujeitos que operam em nome e por conta do Estado e exerce função pública desvinculada de cargo ou emprego público. Então vejam que o servidor temporário ele é utilizado por uma demanda urgente, não esperada, não planejada. Porque se a demanda é planejada e esperada, o correto é que se faça a seleção concurso público, que se use servidores públicos. Mas demandas extraordinárias aparecem, a gente está vivendo uma nesse momento. Então, por exemplo, os entes da federação, cidades, estados e a União Federal, poderiam, por exemplo, contratar médicos de forma temporária, por causa de uma tipicidade, de algo que ocorreu não planejado. Só que neste caso aqui, talvez se concentre a maior parte das ilegalidades na contratação de mão de obra. Porque essa definição de extraordinário, de não planejado, ela é discricionária do agente público. Sendo assim, se ele produz uma simulação de uma situação, ele pode contratar servidores temporários e esses não são selecionados por ditame público. Não tem concurso para servidor temporário.
Então, muitas vezes se usa dessa ferramenta para colocar apadrinhados políticos no quadro de servidores. Então, por uma fiscalização mais presente da sociedade, sempre prestem atenção no servidor temporário. E se que questione a sua prefeitura, o seu governo estadual ou até mesmo federal, por que ele está ali? Qual a demanda que surgiu? E qual é a previsão para que se abra um concurso para trocar esse servidor temporário por um servidor efetivo? Agora, vamos iniciar uma revisão com agora adentrando mais dentro da carreira, né, da função do servidor público. Vamos aprender agora termos típicos desta denominação. Funcionamento, como as outras classificações, né? Que a gente aprendeu as 4 grandes classificações. A gente vai agora aprofundar esses conceitos. Então, agente servidor público é a pessoa física, ocupante de cargo ou emprego público constante do quadro permanente das prefeituras, das autarquias e das fundações integrantes da administração federal, estaduais e municipais, diretas ou indiretas. São as pessoas que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, prestam serviço na administração municipal, estadual ou federal, de forma permanente, temporária, excepcional ou eventual. Já perceba, permanente, temporária, excepcional ou eventual. É permanente, servidor ou empregado público. De acordo com a Lei 8429 de 92, o agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então a gente está expandindo o conceito de servidor agora para o conceito de agente público. Porque olha como ele é amplo. É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, e ainda assim tem ainda aquela situação de sem remuneração. De que forma? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função às entidades. Tá vendo como nosso leque aumentou? Vamos continuar. Os servidores públicos efetivos, olha lá, lembram dele? Ingressam na administração pública através de concurso público, que é um sistema de habilitação destinado ao provimento de cargo de carreira ou cargo isolado efetivo do quadro de pessoal. Os concursos constituem-se de provas ou provas e títulos, e, quando necessário, de exame psicotécnico. São válidos por 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Então, Ricardo, quanto tempo vale um concurso? De 2 até 4 anos, se ele for prorrogado. Né? Até que antigamente se tinha prazos variados, mas a jurisprudência do Supremo decidiu e ficou agora em lei que é 2 anos, prorrogável por uma vez. É obrigado a prorrogar? Não. Mas geralmente, pela conveniência, né, pela economicidade, você prorroga. Então, já classificamos aqui os servidores públicos efetivos. Lembra lá? Sistema de aproveitamento de cargo de carreira, concurso. Servidor público efetivo, carreira, concurso. A nomeação após aprovação em concurso público é o ato administrativo que atribui um cargo público, não basta. Há necessidade da posse, investidura, aceitação do cargo pelo servidor e do exercício, efetivo desempenho nas atribuições de cargo. Então, o servidor público efetivo entra
no seu cargo, primeiro, pela nomeação. Ele vai, faz o concurso, é aprovado. O concurso é homologado. Ele não houve falhas, não houve ilicitudes. Ele é homologado e aí você vai começar a convocar os candidatos. O primeiro ato é a nomeação. Sai no diário, publicação pública, né? Que atribui, ó, candidato X, você está sendo nomeado para determinado cargo, beleza? Isso basta? Ele já está trabalhando? Não, ele tem que tomar posse. É a investidura, é a aceitação do cargo pelo servidor. É nessa hora também que, caso haja necessidade de documentação, por exemplo, ele tomou posse para um cargo regulamentado em conselho. Tem que estar em dia com o conselho, tem que apresentar a documentação do conselho. Aí, se tudo isso. Essas são as informações recebidas de Se tudo isso é confirmado, é feita a posse. É a aceitação do cargo pelo servidor. O servidor fala: aceito, vou trabalhar. E aí ele entra em exercício, que é o início do desempenho das atribuições previstas no cargo. Nomeação, posse, exercício. Os cargos comissionados e as funções gratificadas que compõem os cargos denominados de confiança são de livre provimento, nomeação e exoneração. O que significa que qualquer cidadão pode ocupá-los, desde que satisfaçam as condições exigidas para o cargo, independentemente de concurso. Possa então alojar os servidores públicos nas seguintes categorias. Antes de passar para o próximo slide, vamos reforçar aqui, ó. Cargos comissionados e funções gratificadas. O cargo comissionado são aqueles que são chamados cargos de confiança. E os agentes de poder na estrutura administrativa pública têm uma quantidade determinada em lei. Ele pode indicar pessoas de sua confiança, ele conhece da sua capacidade para exercer essas funções. São cargos previstos na estrutura hierárquica do órgão. Aí você pergunta: Ricardo, precisa ser um servidor para assumir esse cargo? Não. O cargo comissionado pode ser alguém até externo ao órgão. Que o administrador público, que tenha esse poder de nomear, vai escolher conforme a sua conveniência. Só que lembre, ele faz parte da estrutura hierárquica. Então ele tem, por exemplo, acho que a nível de prefeitura, os mais conhecidos são os secretários. Secretário de saúde, de esporte, de meio ambiente, de educação. São todos cargos comissionados. Eles não precisam ser servidores da prefeitura, pode ser qualquer pessoa. E eles estão previstos. Já a função gratificada é uma função, um adicional que se concede ao servidor, aí tem que ser servidor, para exercer uma função a mais. Um encargo de responsabilidade a mais. Só que a escolha de quem vai receber essa função, com o seu devido pagamento e responsabilidade, também é do administrador público. Então vamos lá. Pode-se então alojar os servidores públicos nas seguintes categorias. Lembra lá? Agente político integra a administração pública por força de mandato eletivo ou assemelhado, como prefeitos, secretários e assessores. Representa a vontade política do Estado. Temos o agente colaborador. É o particular que colabora, voluntariamente, por delegação ou compulsoriamente, com o poder público. Em termos penais ou para responder por atos de improbidade, equiparam-se aos funcionários públicos. Então, nós temos o agente colaborador voluntários, são os colaboradores em situação de emergência, que se tornam gestores de negócio ou funcionários de fato. Os agentes colaboradores delegados, que realizam os serviços atribuídos na condição de concessionários, permissionários e autorizados, como, por exemplo, cartorários, leiloeiros e outros.
E o agente colaborador compulsório, que são requisitados, como, por exemplo, jurados e mesados eleitorais. Então, isso aqui, ó, é um conceito novo, é o agente colaborador. A gente já tinha visto o agente político, agora o agente colaborador. Que podem ser voluntários, delegados ou compulsórios. Nós temos agora os agentes administrativos, são servidores públicos, civis ou militares, temporários ou não. Podem ser funcionário público, que é dentro do regime estatutário, que possui cargo e existe concurso. O empregado público, que é do regime seletista, possui emprego e exige concurso. E o servidor temporário, que atende necessidade temporária, por tempo determinado, de excepcional interesse público. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Possui função, dispensa concurso. Então é importante que você consiga realizar a distinção de cada situação funcional. Lembrando ainda que podem possuir cargo, é a unidade de competência, simples e divisível, expressa por agente público. Os cargos são previstos em número certo, com determinação própria e remuneração fornecida por pessoa jurídica de direito público. Devem ser criados por lei. Então, cargo é criado e previsto em lei. Já o emprego são núcleos de encargos de trabalhos preenchidos por agente contratado e desempenhados por relação trabalhista seletista, não idêntica à da iniciativa privada. Lembra o empregado público? Então, ele executa encargos de trabalho, né, desempenhando por relação trabalhista seletista. E nós temos a função. É a atribuição ou conjunto de atribuições conferidas pela administração a cada categoria profissional ou a determinados servidores individualmente, para execução de serviços eventuais ou temporários. Então, cargo diretamente relacionado ao servidor público estatutário, emprego diretamente relacionado tanto ao temporário quanto ao empregado público, e função, lembra da função? É uma atribuição ou conjunto destas conferidas pela administração a uma categoria ou a um servidor individual, para executando serviços eventuais ou temporários. Para terminar, os princípios dos serviços públicos: continuidade, e não pode parar, eficiência, atualidade, modicidade, cortesia, segurança, regularidade e generalidade. Então, a gente termina aqui nossa aula de hoje. Vendo o que o serviço público tem que procurar sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 princípios. Se não, durante a sua execução de qualquer serviço público, esses princípios forem procurados e atingidos, estamos no caminho certo. Então, por hoje é só. Dúvidas, por favor, coloquem lá no fórum que a gente vai responder na próxima aula. Eu devo colocar, ou eu coloco mais um vídeo amanhã e o questionário, ou só o questionário, porque o material de servidores públicos é grande. Talvez eu não coloque mais material para essa semana e jogue para outra, mas ainda vou analisar, tá bom? Tenham todos um bom dia. Qualquer coisa, só entrar em contato. E cuidem e tenham uma boa noite.